Você já parou para pensar que algumas imagens são os únicos vestígios que temos da imensidão do universo, congelando no tempo momentos que redefinem nossa visão do espaço e acendem a chama da curiosidade em gerações inteiras? As fotografias capturadas pela NASA são muito mais do que simplesmente registros. São fragmentos do infinito, capazes de revelar em um único clique segredos há milênios guardados e nos conectar com o desconhecido de maneira quase mágica. Hoje, prepare-se para mergulhar em imagens raras e deslumbrantes que desafiam a lógica, nos transportam para além das estrelas e nos fazem questionar o próprio conceito de tempo e espaço. Desde sua estreia histórica em 1990, o telescópio espacial Hubble tem nos presenteado com vislumbres extraordinários do cosmos. Nebulosas de cores vibrantes, aglomerados de estrelas cintilantes e galáxias distantes que parecem saídas de um sonho. Cada imagem é uma peça de um quebra-cabeça cósmico ainda incompleto. Mas a história não para por aí. O telescópio espacial James Webb, sucessor do Hubble, marcou uma nova era de descobertas no seu lançamento em 2021. Suas imagens impressionantes são a prova viva do salto gigantesco que demos em tecnologia, nos revelando detalhes jamais imaginados do universo profundo. Antes de embarcarmos nessa viagem visual inesquecível, você já sabe, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com quem também adoraria desvendar os mistérios do cosmos. Pronto? Vamos viajar pelo infinito e além? Vem nessa comigo. Eclipse solar revelado do espaço. Astronautas e fotógrafos testemunharam um espetáculo celestial inesquecível, enquanto a sombra da Lua dançava sobre a América do Norte. Em 8 de abril de 2024, um eclipse solar total varreu partes do México, Estados Unidos e Canadá, mergulhando o dia em um breve e misterioso crepúsculo. Milhões de pessoas pararam para assistir, boquiabertas, enquanto a Lua se colocava entre a Terra e o Sol, apagando sua luz incandescente e transformando o céu em uma pintura de sombras e silêncio. Do alto, a bordo da Estação Espacial Internacional, os astronautas tiveram uma visão privilegiada. A sombra escura da Lua avançando majestosamente sobre a superfície da Terra. Uma das imagens mais impressionantes foi registrada enquanto a estação orbitava o Atlântico Norte. Nela, a fronteira luminosa do horizonte terrestre, o tênue limite entre a atmosfera e o espaço, brilha em contraste com a vastidão escura do eclipse. No canto inferior esquerdo, quase como uma assinatura da humanidade, uma nave tripulada atracada na estação completa ali aquele cenário maravilhoso. Em outra perspectiva surreal, um astronauta capturou a sombra da Lua enquanto ela mergulhava partes de Quebec, New Brunswick e o estado de Maine em um véu de escuridão. No canto superior direito, um painel solar dourado de uma nave de reabastecimento reluz, oferecendo um contraste etéreo com a sombra que cobria a Terra. Mas é durante a totalidade que a magia atinge o seu ápice. Momento em que a Lua se alinha perfeitamente, bloqueando a face incandescente do Sol e revelando sua coroa luminosa e enigmática. Essa camada externa do Sol, invisível em alguns dias, surge como um halo prateado, fluido e quase sobrenatural. Uma imagem composta registrada em Cleveland, Ohio, mostra o movimento da Lua ao longo de 2 horas e meia, criando uma sequência perfeita desse encontro celestial. Um eclipse solar total não é apenas um fenômeno astronômico, é um convite ao mistério, uma oportunidade rara de olhar para o céu e sentir-se parte de algo infinitamente maior. O cometa do século.
Nesta imagem impressionante capturada da Estação Espacial Internacional, vemos um cometa orbitando acima do Oceano Atlântico Sul. Sem a interferência da atmosfera, a visão privilegiada da estação permite imagens incrivelmente nítidas, oferecendo aos cientistas uma janela única para estudar cometas e outros fenômenos cósmicos de maneira profunda e reveladora. Seu nome técnico é C/2023A3 Tsuchinshan Atlas. Pode ser complicado, mas o apelido diz tudo. O cometa do século. Considerado um dos maiores eventos astronômicos de 2024, esse viajante cósmico luminoso atingiu a sua melhor fase de visibilidade em 12 de outubro, e quem perdeu terá que esperar nada mais nada menos que 80 mil anos por uma nova chance. Descoberto em janeiro de 2023 pelo Observatório Tsuchinshan Atlas, na China, o cometa sobreviveu ao calor extremo do Sol em setembro, desafiando previsões de desintegração. Ele passou a 70 milhões de quilômetros da Terra, próximo o suficiente para ser visto possivelmente a olho nu ou com auxílio de binóculos. Robert Massey, vice-diretor da Royal Astronomical Society, destaca: cometas brilhantes são raros. Se tiver a chance, não deixe de olhar. Eles são absolutamente deslumbrantes. Esses objetos compostos de gelo, poeira e rocha são famosos por suas caudas brilhantes, formadas quando o calor solar vaporiza o gelo e libera partículas em um espetáculo de luz. Tsuchinshan Atlas, visível apenas durante o mês de outubro, desapareceu em novembro e seguirá sua jornada por milênios, longe da vizinhança do Sistema Solar. Embora a expectativa inicial não tenha sido lá essas coisas, o brilho, classificado entre 2 e 4 na escala de magnitude, prometeu um espetáculo notável. Para comparação, a estrela Sirius, a mais brilhante no céu noturno, tem a magnitude 1,46, enquanto o reflexo de Vênus atinge -4. Nos últimos 300 anos, apenas 9 cometas foram brilhantes o suficiente para serem visíveis durante o dia, como o West, em 1976, e o icônico Hale-Bopp, em 1997. O cometa Neowise, em 2020, deixou a sua marca, mas Tsuchinshan Atlas surgiu como uma rara oportunidade de contemplar o desconhecido. Misterioso e imprevisível, o cometa do século surpreendeu, mas uma coisa é certa: o próximo pode demorar séculos para surgir. O cometa foi uma chance única de olhar para o céu e se maravilhar com o infinito. Luzes da Terra vistas do espaço. Enquanto a Estação Espacial Internacional cortava os céus a mais de 250 milhas acima do Lago Michigan, em uma noite de 2024, o astronauta da NASA Don Pettit capturou uma fotografia de longa exposição que nos transporta para uma visão quase mística da Terra. A imagem revela o jogo de luzes das cidades cruzando o planeta, um emaranhado de brilhos artificiais que iluminam o solo, enquanto acima, uma aurora espetacular com tons de verde e vermelho dança pela atmosfera, criando um contraste vibrante entre a energia humana e as forças naturais do cosmos. Essa cena não é apenas deslumbrante, mas também rica em significado. A partir do espaço, as luzes das cidades oferecem aos cientistas um vislumbre do impacto humano no planeta, desde a densidade populacional até a expansão urbana. Além disso, essa visão ajuda a planejar estratégias para a prevenção de desastres, mostrando como o mundo se ilumina e se transforma à medida que avançamos. A foto foi tirada enquanto a ISS orbitava a 257 milhas de altitude no dia 24 de outubro de 2024. Através dessa imagem, Don Pettit não só captura a beleza do nosso planeta, mas também revela uma conexão entre o progresso humano e o mistério do universo. Um espetáculo onde a luz da Terra e a dança de uma aurora cósmica se encontram no silêncio do espaço, criando uma pintura vibrante e etérea do nosso mundo. Além disso, a microgravidade que altera o comportamento da água inspirou Pettit a criar uma
bola colorida que, por sua forma e cores, lembra os mistérios de Júpiter, outro lembrete das maravilhas cósmicas que o espaço oferece aos nossos olhos atentos. A formação estelar mais próxima da Terra. Em 2023, a NASA revelou uma imagem deslumbrante do nascimento de estrelas semelhantes ao Sol, capturada pelo telescópio James Webb no exato aniversário do início das suas capturas fotográficas no espaço. Essa fotografia fascinante mostra jatos de gás vermelho explodindo no espaço e poeira incandescente, tudo a 390 anos-luz de distância, na região de formação estelar mais próxima da Terra, a nuvem de gás de Rho-Ophiuchi. A imagem, que inclui cerca de 50 estrelas jovens, nos oferece um vislumbre único e surpreendente de um momento fugaz no ciclo da vida das estrelas, como bem explicou Klaus Pontoppidan, cientista do projeto Webb. Nos permite ser testemunhas de um período efêmero do ciclo estelar com uma nova clareza, uma fase que o próprio Sol viveu há muito tempo. Em 12 de julho de 2022, exatamente um ano antes, a NASA já havia nos deixado maravilhados com as primeiras imagens coloridas do telescópio Webb, localizado a 1,5 milhão de quilômetros da Terra, marcando o início de suas operações científicas. Desde então, o James Webb não apenas desafiou os limites do que imaginamos ser possível ver, mas também revolucionou nossa compreensão do cosmos. Cada nova imagem é uma nova descoberta, permitindo que os cientistas de todo o mundo façam perguntas e encontrem respostas que antes eram inimagináveis, afirmou Bill Nelson, diretor da NASA. E as revelações não param, viu? Em seu curto tempo de operação, o James Webb já observou a galáxia mais distante já detectada, estudou buracos negros e até mediu pela primeira vez a temperatura de planetas rochosos distantes, semelhantes à Terra. Ele também começou a investigar a atmosfera desses exoplanetas e está oferecendo novas pistas sobre a formação e o ciclo de vida das estrelas. Entre as imagens de tirar o fôlego, uma das mais emblemáticas foi a dos pilares da criação. Capturada em outubro de 2022, essas enormes estruturas de gás e poeira que estão em processo de dar origem a novas estrelas ficam a 6,5 mil anos-luz de distância, ainda dentro da nossa galáxia, a Via Láctea. O James Webb tem proporcionado aos cientistas uma visão nunca alcançada, permitindo-nos ver muito mais longe e com uma precisão impressionante. Com um custo de 10 bilhões de dólares, o James Webb é o sucessor do aclamado telescópio espacial Hubble e, ao contrário de seu antecessor, que observa o universo no espectro visível, o Webb capta imagens no infravermelho. Isso significa que ele pode detectar luzes extremamente fracas e observar objetos mais distantes, com imagens traduzidas em cores visíveis que os humanos podem perceber. E bem como afirmou Jane Rigby, do Goddard Space Center da NASA, a missão científica de James Webb está apenas começando. Com combustível suficiente para operar pelo menos 20 anos, o Webb está apenas começando a revelar os mistérios mais profundos do universo e quem sabe até onde ele nos levará. O futuro da exploração espacial nunca pareceu tão vasto e promissor antes. Com a nebulosa Carina. De acordo com as estimativas astronômicas, a NASA afirma que podem existir até 1 septilhão de estrelas espalhadas pelo cosmos. Para colocar isso em perspectiva, imagine escrever o número 7 seguido de 24 zeros. Isso é só o começo. Dentro da nossa própria galáxia, a Via Láctea, além do Sol, há mais de 100 bilhões de estrelas, cada uma com sua história e mistérios ainda por desvendar. Mas o que realmente nos faz olhar para o céu com espanto são as imagens que chegam de telescópios como o James Webb.
Uma dessas imagens, divulgada pela NASA em 2022, capturou a grandiosidade da nebulosa Carina de uma forma nunca vista antes. Essa região de intenso nascimento estelar, onde estrelas gigantes e jovens estão nascendo e que antes permanecia oculta às observações do telescópio Hubble. A NASA descreve a nebulosa Carina como um penhasco cósmico, uma paisagem de montanhas e vales estonteantes pontilhada de estrelas brilhantes que, na verdade, é a borda de uma região jovem de formação de estrelas localizada na borda de uma gigantesca cavidade gasosa. Os picos dessa formação atingem impressionantes 58 anos-luz de altura. Esses picos, esculpidos pela intensa radiação ultravioleta e ventos estelares de estrelas gigantes e jovens, mostram como as forças cósmicas podem esculpir a matéria e dar origem a novos mundos. Essa observação abre uma janela única para os cientistas, oferecendo uma visão detalhada do processo de formação das estrelas. A expansão da cavidade gerada pelas estrelas massivas propaga o nascimento das novas estrelas, mas essa mesma força pode ter um efeito oposto, interrompendo o processo em certos casos, ao erodir o material necessário para o nascimento de novas estrelas. O equilíbrio entre criar e destruir estrelas em uma região de formação é uma dança complexa e cheia de mistérios. Com o James Webb, os cientistas estão prontos para avançar em algumas das maiores questões da astrofísica moderna. Como se forma uma estrela? O que determina a sua massa e o número de estrelas que nascem em cada região cósmica? Essas são apenas algumas das incógnitas que a nebulosa Carina ajudará a revelar, nos permitindo compreender mais sobre a origem e o destino das estrelas que iluminam o nosso universo. O registro mais profundo do universo. Em 2022, o mundo foi surpreendido com uma revelação cósmica fascinante. A primeira imagem do aglomerado de galáxias SMACS 0723, localizada a impressionantes 4,6 bilhões de anos-luz da Terra. Essa foto, divulgada em um evento na Casa Branca, com a presença do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, foi capturada pelo telescópio James Webb e oferece uma visão inédita e arrebatadora do universo. Com detalhes nítidos, a imagem mostra SMACS 0723 agindo como uma lente gravitacional, um fenômeno misterioso que distorce o espaço-tempo, ampliando a luz de galáxias distantes e revelando suas estrelas em uma ampliação impressionante. O que parece um simples brilho cósmico, na realidade, é uma distorção gravitacional que transforma a luz das galáxias em um espetáculo visual fascinante. Esta técnica, que explora como a gravidade pode amplificar o brilho de uma estrela distante, é uma janela para as profundezas do cosmos, permitindo aos cientistas observarem galáxias e estrelas de 13 bilhões de anos atrás, quando o universo estava em seus estágios primitivos, apenas alguns momentos após o Big Bang. Para a NASA, essa imagem representa uma chance única de explorar galáxias e estrelas que estavam antes além do alcance de qualquer telescópio. As galáxias visíveis na imagem, mais jovens do que as observadas anteriormente, surgem como se estivessem flutuando no tempo, oferecendo uma perspectiva raramente vista do universo em suas primeiras fases. Ao ampliar a imagem, é impossível não se perder nos detalhes impressionantes. No centro, destacam-se as grandes galáxias brancas do aglomerado SMACS 0723, com idades semelhantes à do nosso Sol, mas o que realmente rouba a cena são as galáxias distantes. Curvadas e esticadas em arcos brilhantes como se estivessem sendo vistas através de uma lente poderosa. Isso é exatamente o que acontece. A gravidade das galáxias próximas distorce a luz das mais distantes, criando um efeito de ampliação dramático. E o que está mais distante ainda? Galáxias fracas, quase invisíveis a olho nu, aparecem como rubis iluminados no céu profundo. Essas galáxias estão a uma distância tão impressionante que sua luz levou mais de 13 bilhões de anos
para chegar até nós. Ao analisar os elementos presentes nelas, os astrônomos podem desvendar segredos do universo primitivo, conhecendo não apenas sua localização, mas também a composição desses corpos celestes. O James Webb, com sua incrível capacidade de capturar imagens de alta definição, supera com facilidade o seu antecessor, o telescópio Hubble, ao fornecer uma visão do universo mais profunda e mais nítida. Como afirmou o cientista do projeto Webb, Jane Rigby, o campo extremamente profundo do Hubble levou 2 semanas de exposição, enquanto o Webb foi mais fundo antes mesmo do café da manhã. Com a coleta de mais dados, o Webb nos permitirá explorar estrelas e galáxias ainda mais distantes, talvez até os primeiros momentos do próprio universo, em um espetáculo de revelações cósmicas que está apenas começando. A nebulosa do Anel Sul. Prepare-se para um espetáculo cósmico que vai te deixar sem fôlego. As imagens inéditas da nebulosa do Anel Sul revelam uma verdadeira obra-prima do universo, trazendo à tona um segredo que estava escondido há milênios. Pela primeira vez, observamos a existência de uma segunda estrela formando um sistema binário que até então parecia ser apenas um único corpo celeste. E o grande responsável por esse feito é a tecnologia avançada da câmera infravermelha, capaz de desvendar mistérios que estavam além do alcance dos telescópios anteriores. Essa nebulosa, uma imensa nuvem de gás em expansão, envolve uma estrela à beira da morte e tem um diâmetro impressionante de quase meio ano-luz. Situada a incríveis 2.500 anos-luz da Terra, ela continua a guardar surpresas fascinantes, galáxias distantes, ocultas pelas camadas densas de poeira e gás, foram reveladas em detalhes jamais vistos antes. Durante a transmissão ao vivo, especialistas da NASA explicaram que essas nebulosas são o palco final para estrelas que estão prestes a explodir, lançando suas últimas camadas de matéria no espaço. E aqui vem o grande mistério. Embora já soubéssemos da existência dos sistemas binários, agora sabemos que eles não são mais comuns do que imaginávamos. Graças ao telescópio James Webb, podemos agora observar esses sistemas com uma clareza impressionante, revelando detalhes nunca antes capturados. Além disso, o Webb é uma ferramenta essencial para estudar o momento crucial no ciclo de vida das estrelas. À medida que envelhecem, elas expandem suas camadas externas, criando nebulosas como a deslumbrante nebulosa do Anel Sul, capturada nesta imagem inédita. O Webb nos oferece uma visão única das ondas de matéria expelidas pela estrela central em seus momentos finais, algo que o Hubble não conseguiu registrar devido à espessa nuvem de poeira e detritos em expansão. O universo está mais misterioso e fascinante do que nunca, e estamos apenas começando a entender seus segredos mais profundos. O Quinteto de Stefan. A jornada do Webb está longe de chegar ao fim e as surpresas continuam a nos deixar sem fôlego. Em uma descoberta ainda mais impressionante, o telescópio capturou o Quinteto de Stefan, um enigma cósmico composto por 5 galáxias a 300 milhões de anos-luz de distância que se entrelaçam em uma dança gravitacional fascinante. Com a tecnologia avançada do Webb, fomos levados a um nível sem precedentes de observação. Não apenas as estrelas dessas galáxias foram reveladas, mas também o gás e a poeira que alimentam a criação de novas estrelas. E como se não fosse o suficiente, o telescópio nos revelou o material que gira em torno de um buraco negro supermassivo no centro de uma dessas galáxias. Os dados do Quinteto de Stefan, repletos de espectros de centenas de regiões de formação estelar, levaram meses de intensas análises. E tudo isso é o produto de 25 anos de esforço colaborativo entre cientistas, engenheiros e instituições globais. John Mather, líder do projeto, em um momento de profunda emoção, declarou: Foi difícil expressar o quanto foi difícil.
Havia tantas maneiras de dar errado, mas contra todas as probabilidades nada deu errado. O maior telescópio espacial já criado pela humanidade está agora revelando mistérios que nunca imaginamos, inaugurando uma nova era de descobertas cósmicas. A cerca de 290 milhões de anos-luz de distância, na constelação de Pégaso, o quinteto de Stefan, já um alvo reverenciado pelos astrônomos, foi intensamente explorado. As imagens mostraram galáxias interagindo de uma forma espetacular com grandes caudas de gás, poeira e estrelas sendo arrancadas por forças gravitacionais. O processo de criação de novas estrelas também é visível de maneira impressionante. Esta proximidade única oferece aos cientistas uma visão detalhada de como galáxias em fusão desencadeiam a formação estelar e alteram seu gás, um processo crucial na evolução das galáxias. Nunca antes vimos algo tão detalhado sobre como as galáxias em interação geram novas estrelas e transformam seu gás, afirmou a NASA. O quinteto de Stefan é um laboratório celestial único para estudar esses processos fundamentais. E o Webb não deixou de impressionar. Milhões de estrelas jovens, brilhantes como nunca antes, e regiões fervilhantes de nascimento estelar adornam as imagens, enquanto estrelas que brilham centenas de milhões de vezes mais intensamente que o Sol também são visíveis. Estamos apenas começando a entender o que o Webb tem a nos revelar. A jornada cósmica está apenas começando. O planeta WASP-193b. O telescópio James Webb revelou também um retrato surpreendente e inédito do exoplaneta WASP-39b, desafiando tudo o que sabíamos até agora sobre mundos distantes. Durante a fase inicial de suas operações científicas e ajustes finos, o Webb capturou dados espetaculares sobre os átomos e moléculas presentes na atmosfera desse planeta enigmático, trazendo à tona segredos sobre a formação de suas nuvens e até mesmo sobre as origens desse mundo misterioso. A cerca de 700 anos-luz da Terra, o WASP-39b, classificado como um Saturno quente, é um gigante gasoso com uma massa semelhante à de Saturno, orbitando sua estrela de forma intensa, mais próximo do que Mercúrio está do Sol. Agora, os dados coletados pelo Webb nos oferecem um panorama nunca visto antes da atmosfera deste exoplaneta, revelando a sua composição fascinante: água, dióxido de enxofre, monóxido de carbono, sódio e potássio. Combinamos instrumentos poderosos que cobrem uma vasta gama do espectro infravermelho, revelando assinaturas químicas que antes eram inalcançáveis, explicou a astrônoma Natalie Batalha, da Universidade da Califórnia. Entre as descobertas inéditas proporcionadas pelo Webb, destaca-se a primeira detecção de dióxido de enxofre em um exoplaneta. Este composto é formado por reações químicas impulsionadas pela luz altamente energética da estrela, um fenômeno conhecido como fotoquímica. Essa descoberta marca a primeira evidência concreta desse processo em um mundo distante, abrindo caminho para futuras pesquisas sobre sinais de possível habitação fora da Terra. A diversidade e complexidade das substâncias presentes na atmosfera de WASP-39b, junto com a precisão dos dados, oferece uma chave crucial para entender como este e outros planetas se formaram a partir do disco de gás e poeira que cercava a estrela em tempos antigos. No caso da WASP-39b, os cientistas sugerem que ele nasceu de colisões e fusões de planetesimais, objetos compostos de rochas e poeira que resultaram na criação de um planeta massivo. Os dados indicam que o oxigênio é muito mais abundante do que o carbono na atmosfera, o que sugere que o WASP-39b pode ter se formado mais distante de sua estrela, revela Kazumasa Ono, pesquisador e autor de um dos estudos. Com cada dado que emerge do James Webb, um novo capítulo da história do universo se abre, desafiando novas percepções e alimentando o mistério sobre os mundos além do nosso. Estrela destruindo o planeta. Apesar de seu tamanho impressionante, o Sol
é apenas uma estrela relativamente pequena quando comparada com as gigantes que povoam o nosso universo. Espalhadas pelo firmamento, estrelas centenas de vezes maiores que a nossa estrela-mãe brilham com intensidade, dominando a escuridão do espaço. Mas o que você sabe sobre a maior estrela descoberta? Imagens surpreendentes capturadas pelo telescópio espacial Hubble revelaram uma cena de tirar o fôlego. Um planeta próximo sendo devastado por explosões energéticas de sua estrela. A ilustração mostra esse planeta, representado pela silhueta escura, transitando à frente da estrela anã vermelha Au Microscopii, em uma dança cósmica que desafia a imaginação. O que acontece quando a energia de uma estrela destrói o que está ao seu redor? Mas o que exatamente é uma estrela? Estrela, por definição, é um corpo celeste colossal e radiante, formado principalmente por hidrogênio e hélio. Dentro de sua densa massa, átomos de hidrogênio se fundem, criando hélio e liberando uma quantidade astronômica de energia. Esse processo mantém a estrela equilibrada entre a força da gravidade e a pressão da fusão nuclear, resultando em uma incrível emissão de luz e calor, a radiação que ilumina nosso céu. Mas o que define a maior estrela do universo? Estrelas como R136A1 e VY Canis Majoris competem pelo título de maior estrela já descoberta, mas nenhuma delas chega aos pés de Y Scuti, com um raio de 1.700 vezes maior que o do Sol. Essa gigante, localizada a 9.500 anos-luz de distância da nossa constelação de Scutum, faz o nosso Sol parecer um simples ponto minúsculo. Se o Y Scuti ocupasse o lugar do Sol em nosso sistema solar, sua imensa fotosfera se estenderia até além da órbita de Júpiter e sua nebulosa de gás se estenderia até a órbita de Plutão, a mais de 400 vezes a distância entre a Terra e o Sol. Apesar de ser a maior estrela em termos de volume, a Y Scuti não é a mais massiva. Esse título foi para a estrela R136A1, um colosso de 265 vezes a massa do Sol, mas com um diâmetro modesto, de 30 a 40 vezes o tamanho do nosso Sol. Mas a medição de estrelas é uma ciência cheia de incertezas e, como a astronomia é uma área em constante avanço, novas descobertas estão sempre surgindo. Logo, a disputa pelo título de maior estrela do universo pode ser resolvida, mas até lá continuaremos a olhar para os céus maravilhados com a imensidão do que está além de nós. O fim da estrela 30 vezes maior que o Sol. Prepare-se para uma visão impressionante e misteriosa do cosmos. O telescópio espacial James Webb capturou um momento raro e crucial na vida de uma estrela massiva a cerca de 15.000 anos-luz de distância da Terra. A estrela chamada WR124 é uma verdadeira gigante, 30 vezes maior que o nosso próprio Sol, e está prestes a realizar o seu destino cósmico: explodir em uma supernova. Em 2023, a NASA divulgou uma imagem deslumbrante dessa estrela Wolf-Rayet, um tipo de estrela que é ao mesmo tempo fascinante e efêmera. As estrelas Wolf-Rayet são algumas das mais luminosas e massivas do universo, mas a sua vida é breve e quando chega ao fim, o espetáculo é catastrófico. WR124, que pertence à constelação de Sagitta, começou a perder as suas camadas externas, uma preparação dramática para a grande explosão. O que torna essa imagem ainda mais misteriosa é o processo que está ocorrendo. As estrelas Wolf-Rayet, como a WR124, estão em um estágio avançado de seu ciclo de vida, liberando suas camadas externas de gás e poeira a uma velocidade alucinante, cerca de 150 mil quilômetros por hora. O James Webb captou essa nuvem de material brilhando intensamente no espectro infravermelho, revelando detalhes que seriam impossíveis de ver a olho nu. Essas nuvens de gás e poeira são formadas pela fusão nuclear que ocorre no núcleo da estrela. À medida que ela consome o seu estoque de hidrogênio, começa a produzir elementos mais pesados, mas o combustível
vai se esgotando. Quando a pressão interna não consegue mais resistir à força da gravidade, o inevitável acontece. A estrela explode em uma supernova, espalhando seus elementos pelo universo. Mas nem todas as estrelas massivas passam por esse estágio Wolf-Rayet. Por isso, as observações detalhadas do James Webb são uma verdadeira janela para os mistérios do universo, revelando segredos que só podemos entender agora, com a tecnologia de ponta e um olhar atento sobre o infinito. Esta imagem é mais do que apenas uma foto do espaço e o vislumbre de um dos últimos suspiros de uma estrela prestes a se despedir de sua existência, deixando para trás uma nuvem de mistério e beleza cósmica. Estrela WR-124 pelo telescópio Hubble. Em 2015, o telescópio Hubble capturou uma imagem impressionante da estrela WR-124. Mas é apenas ao comparar essa foto com a mais recente, feita pelo James Webb, que podemos perceber a verdadeira magnitude da diferença. O que antes era um vislumbre distante se transforma agora em uma visão deslumbrante e cheia de detalhes, revelando um nível de profundidade que o Hubble não poderia alcançar. Esse avanço notável é possível graças ao poder do James Webb de enxergar uma faixa de luz que está além do alcance de seu antecessor. Enquanto o Hubble capta a luz visível, o Webb foi projetado para explorar o espectro infravermelho, ondas eletromagnéticas mais longas e de menor energia que nos permitem ver além do que nossos olhos podem perceber. Essa capacidade é crucial, pois a luz emitida por corpos celestes antigos chega até nós não em luz visível, mas em infravermelho, devido a um fenômeno fascinante chamado redshift. À medida que o universo se expande, as galáxias se afastam de nós. A luz dessas galáxias distantes se estica, deslocando-se para o infravermelho, e o James Webb é o único telescópio capaz de capturar esse brilho esticado. Esse é o motivo pelo qual suas imagens são tão nítidas e detalhadas. Ele foi projetado para detectar a luz que viaja por bilhões de anos, revelando os segredos do cosmos de uma maneira que nunca foi possível antes. A estrela WR-124 está a apenas 15 mil anos-luz de distância, um feito impressionante para qualquer telescópio, mas o verdadeiro objetivo do Webb é ainda mais grandioso. Observar o que estava acontecendo nos primórdios do universo em uma região distante, a incríveis 13 bilhões de anos-luz. Esse é apenas o começo de uma jornada épica para desvendar os mistérios mais profundos do cosmos. O aglomerado de Perseu. As primeiras imagens da missão, que pode desvendar os maiores mistérios do universo escuro, chegaram e já estão arrepiando cientistas e nós curiosos. O telescópio europeu Euclides, lançado em julho de 2023, embarcou em uma jornada sem precedentes para entender dois dos fenômenos mais enigmáticos do cosmos: a matéria escura e a energia escura. As imagens capturadas pelo Observatório Espacial revelam capacidades excepcionais e uma clareza impressionante. Uma das imagens que o telescópio Euclides já capturou é da galáxia aglomerado de Perseu, uma das estruturas mais massivas do universo. Nos próximos 6 anos, o Euclides vasculhará os céus em busca de pistas que possam nos ajudar a entender esses influenciadores invisíveis que parecem governar a estrutura e a expansão de todo o universo. Ainda que ninguém saiba exatamente o que são, esses enigmas podem representar impressionantes 95% do que compõe o cosmos. A matéria escura e a energia escura não podem ser vistas diretamente, e é aí que entra o Euclides. Ele observará os contornos distantes e movimentos de bilhões de galáxias, algumas das quais levam bilhões de anos para enviar suas imagens até nós. Com base nas estatísticas desse gigantesco mapa cósmico 3D, o maior já criado, os cientistas esperam que o Euclides revele pistas cruciais para resolver o enigma do universo. Após superar desafios técnicos iniciais, como problemas com a óptica e interferências de luz, o telescópio finalmente demonstrou seu potencial, evidenciado pelas imagens impressionantes que foram reveladas recentemente. Essas imagens são fantásticas, disse Isabel Hooke,
professora que esteve na equipe que descobriu na década de 1990 que o universo estava se expandindo a uma velocidade crescente. Quando vi as imagens em resolução máxima, fiquei verdadeiramente surpresa. O Euclides superou nossas expectativas e isso é um alívio incrível. Estamos testemunhando algo verdadeiramente maravilhoso, completou Hooke. Com um custo de 1,4 bilhões de euros, o Euclides está agora totalmente preparado para seguir a sua missão, ir além da superfície do cosmos, em busca das respostas que podem mudar a nossa compreensão do universo para sempre. O aglomerado da árvore de Natal. O NGC 2264, um deslumbrante aglomerado de estrelas jovens com idades entre 1 e 5 milhões de anos, se encontra a impressionantes 2.500 anos-luz da Terra, na vastidão da Via Láctea. Conhecido como cluster de árvore de Natal, este espetáculo cósmico revela estrelas que variam em tamanho, desde pequenas anãs até gigantes com até 7 vezes a massa do Sol. A imagem composta repleta de cores vibrantes faz justiça ao seu nome, com tons de azul e branco cintilante como as luzes de um pinheiro natalino. Essas estrelas jovens que emitem raios X capturados pelo observatório Chandra da NASA, pulsando em uma dança luminosa, revelam a energia intensa que pulsa no coração deste aglomerado. O gás nebuloso, em um verde etéreo, faz alusão às agulhas da árvore, enquanto as estrelas de primeiro e segundo plano, em branco, surgem nas observações infravermelhas para proporcionar a ilusão de uma árvore em pleno brilho festivo. A imagem foi gerada a 160 graus, fazendo com que o topo da árvore se mostre no topo da tela. Por trás do brilho dessas estrelas, há uma dinâmica misteriosa e intrigante. As variações de luminosidade são causadas por fenômenos complexos, como erupções solares, campos magnéticos poderosos e regiões escuras que surgem e desaparecem à medida que as estrelas giram. Além disso, a espessura do gás que esconde as estrelas e a matéria que ainda cai sobre elas, vinda de discos de gás circundantes, adicionam camadas de complexidade ao fenômeno. Em uma impressionante versão animada, as luzes azuis e brancas pulsantes se destacam, ilustrando o incrível mistério que é o nascimento e a transformação dessas estrelas, enquanto os dados ópticos do telescópio WIYN e infravermelhos do 2-Micron All-Sky Survey oferecem uma visão profunda das camadas cósmicas que compõem esta magnífica árvore de Natal estelar. Gerido por Marshall Space Flight Center da NASA e com as operações científicas do Observatório Astrofísico Smithsonian, o Chandra revela ao mundo os segredos ocultos neste aglomerado de estrelas, ainda jovem, mas já em pleno processo de transformação. A primeira foto de um buraco negro. A histórica primeira imagem de um buraco negro, que já impressionou o mundo em 2019, agora surge com uma nitidez arrebatadora, revelando detalhes ainda invisíveis ao olho humano. O buraco negro M87, que há 5 anos parecia apenas uma mancha borrada no espaço, ganhou uma nova vida graças a um trabalho revolucionário conduzido pela astrofísica brasileira Lia Medeiros, pesquisadora do Instituto de Estudos Avançados dos Estados Unidos. Este novo avanço foi apresentado em um estudo publicado no dia 13 de dezembro e marca uma conquista monumental para a ciência. A imagem mostra Pouheri, como o buraco negro também é conhecido, com uma região central mais escura e ampliada, rodeada por um gás brilhante e superaquecido que se forma em torno dele, em um padrão de rosquinha. E, surpreendentemente, M87 continua invisível, pois a luz não consegue escapar da atração irresistível do buraco negro. A grande novidade nesta imagem mais nítida e reveladora é fruto da análise de dados coletados pelo Telescópio do Horizonte de Eventos, o EHT, que em 2017 capturou informações vitais sobre o buraco negro. No entanto, o que realmente fez diferença foi a aplicação de inteligência artificial que permitiu aos cientistas preencherem as lacunas nos dados, uma vez que não há nenhum telescópio capaz de capturar uma foto direta de um buraco negro.
Lia e sua equipe, ao treinar um programa de computador com mais de 30 mil imagens simuladas de buracos negros, conseguiram aprimorar a foto original, restaurando com precisão as estruturas ausentes. A inteligência artificial nos permitiu preencher os dados faltantes com base no que o algoritmo aprendeu, tornando a imagem mais precisa e alinhada aos modelos teóricos, explica Lia Medeiros, brasileira, que participou do projeto. Embora o EHT já tenha a capacidade de capturar imagens com a resolução de uma maçã na superfície da Lua, o trabalho de Lia mostrou que é possível aumentar ainda mais essa precisão, abrindo novas portas para os estudos da gravidade da matéria ao redor dos buracos negros. E com essa nova imagem, o mistério do espaço profundo continua a se desdobrar, com revelações que ainda nos deixarão sem fôlego. E aí, o que você achou dessas fotos? Impressionantes, né? Cada uma delas carrega uma história única e nos faz enxergar o cosmos e o futuro também de um jeito completamente diferente. Conta pra gente aqui nos comentários qual delas mais te impressionou. Se inscreva no canal e deixe aquele joinha para apoiar o nosso trabalho. Até o próximo. Eu te espero.